Olá, meus queridos alunos, aqui professor Nilmar de Aquino, e neste vídeo nós vamos comentar a última prova de processo penal para a prova de técnico judiciário, área judiciária, tá? Então, você, meu amigo, minha amiga, que está no início da preparação, ou está na dúvida se muda da área administrativa para a área judiciária, ou aquele que tem dúvida se ele consegue, a partir de agora, estudar processo civil e processo penal e chegar realmente competitivo no concurso, esse vídeo foi feito para você. Então, apesar de ser um vídeo instrutivo, de conteúdo, assista o vídeo até o final, porque são as questões, olha o que eu estou te dizendo, são as questões que vão te direcionar para aprovação, tá? Então, vamos lá, vamos comentar a prova de processo penal para a prova de técnico área judiciária. No nosso canal já tem a prova de processo civil. Então, se você não viu ainda, procure no nosso canal que a prova está lá. Beleza? Vamos lá, vamos para a primeira questão. A questão aqui, pessoal, de processo penal é a partir da questão 51. Na prova foi a questão de 51 até a questão 60, tá? E aí a primeira questão de processo penal, a questão 51 da prova, diz o seguinte: acerca do inquérito policial, assinale a opção correta. Item A, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, não é cabível recurso. Assertiva, pessoal, é errada, tá? É cabível, sim, recurso. Alguns doutrinadores chamam de recurso inominado, mas o Código de Processo Penal é expresso em afirmar que, uma vez indeferido, né, o pedido de abertura de inquérito, cabe recurso para o chefe de polícia, tá? Cabe recurso para o chefe de polícia. Esse chefe de polícia vai ser ou secretário de Segurança Pública ou delegado geral da Polícia Civil, a depender do Estado e da legislação que regulamenta essa carreira, beleza? Ótimo. Volte aqui comigo, portanto, que a primeira questão, então, a primeira assertiva está errada, né? Porque ele está dizendo que não é cabível recurso e cabe recurso, como a gente acabou de dizer, para o chefe de polícia. Polícia, beleza. Então vamos para a assertiva P de bola. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito não poderá, sem ela ser iniciado. Assertiva aqui, realmente correta, pessoal. Prestem atenção, porque nas denominadas ações penais de iniciativa pública condicionada, a representação vem a ser uma condição específica de procedibilidade. E sem ela, a ação penal não pode ter início, tá? Então, por isso que a assertiva aqui está absolutamente correta. Vem aqui comigo, vamos passar para a assertiva C de casa. A assertiva C diz o seguinte: nos crimes de ação privada, a lei permite que a autoridade policial instaure um inquérito policial, ainda que não haja o requerimento do ofendido. Está errado, pessoal, tá? Está errado. E o motivo aqui é bem fácil. Ora, se a ação penal é de iniciativa privada, então, obviamente, que ela só pode ser instaurada se houver requerimento do interessado, tá? Sem esse requerimento, a autoridade policial não pode instaurar inquérito policial. Fechou? Vem aqui comigo, vamos para a assertiva dedidado, que diz o seguinte: os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, não acompanharão os autos do inquérito. Óbvio que não, né, pessoal? Ora, se o inquérito policial tem por finalidade precípua conseguir elementos de prova para dar
ao representante do Ministério Público a justa causa para instaurar ação penal, óbvio que é necessário que todos esses instrumentos e objetos que interessarem, obviamente, a prova, deverão acompanhar o inquérito policial. Beleza? Ótimo. Vem aqui, por favor, que nós vamos para o item E. As diligências requeridas pelo ofendido no curso do inquérito policial deverão ser realizadas pela autoridade policial. O que está errado aqui, pessoal, é esse deverão. Na verdade, tá? É poderão. E o motivo aqui também é simples para você entender. Existe aqui, em relação à autoridade policial, um juízo de discricionariedade. Então, na verdade, o ofendido, no curso do inquérito, pode pleitear determinadas diligências, mas elas serão realizadas a juízo da autoridade policial. Beleza? Ótimo. Então, ele que vai analisar a conveniência e a oportunidade de realizar aquela diligência requerida. Fechou? Ótimo. Então, nós temos aí primeira questão aqui, lembrando sempre, né, que eu estou resolvendo a prova que chegou a mim. Você pode estar aí com outra prova, com as alternativas diferentes, mas você seguir pela resolução que eu estou fazendo, tá? Então, vamos lá, voltemos aqui, vamos para a questão de número 52. A questão de número 52, ela diz o seguinte: assinale a opção correta acerca da competência no direito processual penal. Outro tema muito cobrado em prova de concurso. Diz o item A: é obrigatória a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes. Está errado. Não é obrigatória, tá? É facultativa. Há uma faculdade. Então, é facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, né? Então, nesse caso, veja, nós teremos uma separação dos processos de forma facultativa pelo juízo. Vamos para o item B. Quando o lugar da infração não for conhecido, aplica-se a regra do domicílio ou da residência do acusado. Pessoal, a assertiva aqui está correta. Em relação à competência no processo penal, nós temos uma regra. Qual é a regra? A regra é que a competência seja definida pelo lugar em que se consumar, pelo lugar em que se consumar a infração, tá? Essa é a regra no nosso sistema. Agora, no caso, esta regra aqui é excepcionada. Existe uma exceção que não sendo conhecido o lugar da infração, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será do foro, ou seja, da comarca, tá? Do foro de domicílio ou residência do réu. Isso aqui é muito importante você saber, e é tão verdade que vive caindo em prova de concurso, beleza?
Óbvio, então, que nós temos uma regra, que é o local onde a infração se consumou, ou, em resumo, o local da infração. Agora, quando o local da infração for desconhecido, então o foro competente será o domicílio ou residência do réu. Lembrando que, no caso de tentativa, o foro competente é o último local onde tiver feito, né, ali tiver sido realizado um ato de execução, tá? O local do último ato de execução será o foro competente. Fechou? Vem aqui comigo. Deixa eu voltar aqui, vamos para a assertiva aqui, C de casa. Nos casos de exclusiva ação penal privada, o querelante pode optar pelo foro do domicílio ou da residência do querelado, salvo se conhecido o local da infração. Não, essa regra não é assim, pessoal. É ainda, né? Ainda se conhecido o local da infração. Ou seja, aqui quando a gente está falando da ação penal de iniciativa pública, vulgarmente conhecida como ação penal pública, né? Nós temos a regra, como eu já te expliquei, que é o local da infração. O foro competente é o foro do local da infração. Mas nas ações penais públicas de iniciativa privada, aí, veja, existe um querelante e um querelado. O querelado é o acusado, né? E o querelante é a vítima, no caso aqui, beleza? Agora, se o querelante, que é o autor da ação penal privada, ele, ainda que ele saiba qual é o foro do local da infração, ele, querendo, pode ajuizar a ação penal no domicílio da residência do réu. Daí o erro da assertiva. Fechou? Vem comigo. Vamos para a assertiva D de dado. O concurso entre crime comum e militar não constitui causa de separação obrigatória de processo. Ele está dizendo, não constitui causa. E a verdade, pessoal, é que constitui causa de separação obrigatória de processo. Por quê? Porque aqui também nós temos uma regra. Qual é a regra? A regra é que a conexão ou a continência também aqui no processo penal são causas modificadoras de competência, né? Que importam, então elas importam em unidade de processo e julgamento. Unidade de processo e julgamento. Porém, existem exceções, tá? E a primeira exceção é exatamente no concurso. No concurso entre a jurisdição militar e a comum, jurisdição comum e militar. Aqui há uma exceção a essa regra que eu há pouco falei para vocês, tá? Então, observem que, do mesmo modo que ocorre no processo civil, havendo causas conexas e continentes, elas serão reunidas para ter processamento e julgamento no mesmo juízo, no mesmo órgão jurisdicional. Aqui no processo penal, a mesma regra. Agora, no processo penal, existem algumas exceções. E a exceção, uma grande exceção, é essa que foi perguntada na prova. Entre a jurisdição comum e a jurisdição militar, elas não se misturam. Então, havendo conexão e continência entre crimes de competência da justiça militar e da justiça comum, esses processos serão separados, ainda que haja, repito, conexão e continência. Não serão reunidos. Fechou? Ótimo. Vem aqui comigo. Vamos para o item E. A distribuição realizada
para o efeito de concessão de fiança, não prevenirá a dação penal. É errada a assertiva. Previne sim, tá? Previne sim. Então, veja, se houver distribuição realizada para concessão de fiança, pessoal, fiança, decretação de prisão preventiva, tá? Preventiva, ou de qualquer outra diligência, qualquer diligência anterior à denúncia, ou a queixa, prevenirá a ação penal. Previne a competência da ação penal. Claro, por quê? Porque o juízo prevento é aquele que tem conhecimento prévio da causa. Então, antes de ser ajuizada a ação penal, né, tanto faz se pública ou de iniciativa privada, qualquer ato que force ao magistrado o conhecimento sobre aquela causa previne a sua competência para a futura ação penal. Então, obviamente, se ele decreta fiança, ele está tendo conhecimento daquela causa. Se ele decreta uma prisão preventiva, óbvio que ele está tendo conhecimento ou qualquer outra diligência relevante, né, que dê ao magistrado conhecimento prévio da causa, faz com que ele tenha competência para a futura ação penal. Então, vamos lá, foi decretada, foi pleiteada, né, a decretação da prisão preventiva. Um magistrado vai atuar. Ora, para a futura ação penal, obviamente que previne. Claro que hoje tem a questão do juízo das garantias, né? O juiz das garantias. Então, isso é outra questão que nós vamos estudar no futuro curso, mas que trouxe algumas nuances. Porém, aqui a questão realmente reflete o posicionamento ainda regra, né, sobre prevenção. Vem aqui comigo, vamos para a questão 53. A questão 53 fala em nulidades. Outro tema importante, se você for lá no Código de Processo Penal, você vai ter nulidades depois de recursos. Dois temas relevantíssimos que sempre caem em prova. No que diz respeito às nulidades processuais, assinale a opção correta. Item A. A falta do recurso de ofício é causa de nulidade nos casos em que a lei o tenha estabelecido. Assertiva, pessoal, correta, tá? É a nossa assertiva aqui, assertiva A. Lá no artigo 564, e esse artigo eu memorizo e você tem que memorizar, ele é extremamente relevante e é chato de estudar, porque ele é longo. Ele tem várias alíneas, né? E em uma delas, do artigo 564, exatamente existe, essa aí é uma das mais importantes. Então, realmente, a falta do recurso de ofício é causa de nulidade, se a lei o determinou, beleza? Se a lei tiver estabelecida a interposição do recurso de ofício e não houve esse recurso, obviamente é causa de nulidade no processo penal. Fechou? Vem aqui comigo, claro, eu estou falando aqui rápido sobre isso, porque não é caso da gente, nulidade dá uma aula inteira, né? Nós estamos aqui com o objetivo de resolver a nossa questão. Agora vamos ver os erros das outras assertivas. Vem aqui comigo, confere, bem de bola. A incompetência do juízo anula os despachos, mas não os atos decisórios. É exatamente o contrário, né, pessoal? A incompetência do juízo anula, os atos decisórios, tá? Então, a assertiva aqui, obviamente, é errada. Anula apenas os atos decisórios. Se de casa, a nulidade da citação estará sanada se o acusado comparecer em juízo antes
de o ato consumar-se, salvo no caso de declarar que o faz com o único fim de arguí-la. Está errado aqui esse salvo, porque, na verdade, a nulidade da citação estará sanada se o acusado comparecer em juízo antes do ato consumar-se, embora, tá? Embora declare que o faz apenas para arguir a nulidade, beleza? Então, nesse caso, o juiz vai ordenar a suspensão, o adiamento do ato, para reconhecer, aí, nesse caso aqui, quando ele reconhecer a irregularidade, que poderá prejudicar o direito da parte, beleza? Então, C de casa está errado também. Vamos para entender os atos cuja nulidade tiver sido sanada serão renovados ou retificados. Óbvio que não, né, pessoal? Se o ato vai ser renovado ou retificado, é porque a nulidade não foi sanada. Então, na verdade, são os atos cuja nulidade não tiver sido sanada é que serão renovados ou retificados. Beleza? Óbvio, né? E o item é a nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguída antes de anunciado o julgamento e de serem apregoadas as partes, né? Ora, não é aqui, ó, veja onde é que eles pegam vocês. Não é antes, pessoal, é depois, tá? Depois de enunciado anunciado, né, no caso, o julgamento, beleza? E aí eu quero aqui, ó, até agora, presta atenção, meus queridos que vão estudar para técnico judiciário nesse concurso do Tribunal de Justiça, que é o concurso que vai ter mais vagas, né? Note, você tem que dominar processo civil e processo penal. Mas você está vendo também que não é um bicho de sete cabeças. Então, muita gente me perguntando se dá. Dá sim, desde que você estude com, obviamente, foco e um método baseado no que funciona. E aqui eu vou lançar, tá, um curso modular específico para técnico processo civil, processo penal. Se você quer os dois, você vai ter um pacote com os dois. Se você só quiser processo civil, também. Processo penal, também separado, você vai ter. Mas esse curso vai ser, obviamente, baseado em toda a minha experiência nas duas disciplinas, nas matérias, mas principalmente o foco aqui será nas questões. Então, você aguarde que você vai gostar do projeto. Terão aulas teóricas, terão simulados. Nós teremos também nessa plataforma várias resoluções de questões comigo. Então, vem coisa boa por aí. Aguarde. E você está vendo que o foco aqui é esse. Agora, tem que realmente ter disciplina. Você tem que, principalmente você, meu querido aluno, minha querida aluna, todo respeito, tá? Se você quer resolver esse concurso, você tem que dar uma paralisada na sua vida, focado para esse concurso, porque o concurso é a vizinha. Quem disser que sai daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, está mentindo. Ninguém sabe ainda quando sai isso e tal, até porque estão se resolvendo alguns problemas internos, mas quando ele sair, ele vai realmente ter uma demanda muito grande, muita gente vai procurar e você tem que se preparar de forma adequada para chegar realmente no nível para concorrer a uma dessas vagas, tá? Então, se liga aqui no restante da resolução das questões. Vem aqui comigo. Questão 54. De acordo com o CPP, admite-se a decretação da prisão preventiva. Item A. Nos casos de contravenção penal praticada no âmbito da violência doméstica. Está errado, pessoal. Não é contravenção, né? Prisão preventiva, como vocês sabem, é exceção. E crime, tá? Vai ser decretado, mas se houver crime que envolver violência doméstica, tá? E familiar, mas contra a mulher, contra idoso,
adolescente, né? Pessoa com deficiência, enfermo, esses grupos que devem, obviamente, ser mais protegidos pela nossa legislação, tá? E tem A, então, tá errado, porque não é contravenção, é crime. B de bola. Nos casos de crimes culposos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, não é crime culposo, pessoal. É crime doloso, tá? Doloso. Então, observe que prisão preventiva, desde as mudanças trazidas, né, pelo pacote chamado pacote anticrime, em verdade, pessoal, nós temos que a prisão ela passa a ser realmente excepcional. E eu diria até excepcionalíssima. Então, nesse caso, você não vai, obviamente, decretar prisão preventiva em caso de contravenção em crimes culposos. Tem que ser crime, e tem que ser crime o quê? Doloso, tá? Vem aqui comigo. Ser de casa, como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação do recebimento da denúncia. Veja, não será, pessoal, não será admitida aqui nesse caso, e daí o erro da questão, não será admitida prisão preventiva, não será admitida prisão preventiva como decorrência, aí sim, imediata de investigação criminal ou da apresentação do recebimento de denúncia. Prisão preventiva, quando a gente estiver falando isso em curso específico, tem requisitos próprios, muito rigorosos ultimamente, né? Que o juiz tem que ter parcimônia para decretar a prisão preventiva. Beleza? Ótimo. Vem aqui comigo. Vamos para o item D. O item D diz o seguinte: quando há dúvida acerca da identidade civil da pessoa. Essa é a resposta correta, porque nós temos dispositivo textual, né? O artigo 313 é que vai falar muito das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, do CPP, e em seu parágrafo único ele diz, também pode ser decretada, seu parágrafo primeiro, desculpa, ele também diz que pode ser decretada a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade da pessoa. Fechou? Então, essa é a nossa resposta correta. Vamos para a última assertiva. Se o juiz, ao analisar as provas, verificar que o agente praticou o fato amparado por uma excludente de ilicitude, jamais, né? Aliás, a regra em sentido contrário do CPP. O artigo 314 do Código, ele diz que, em hipótese nenhuma, será possível a decretação da prisão preventiva se o agente praticou o fato criminoso cobertado por uma excludente de ilicitude. Beleza? Ótimo. Então, mais uma questão respondida. Vem aqui comigo. Vamos adiante. Vamos para a questão número 55. Deixa eu tomar uma água aqui. A questão número 55 diz o seguinte: assinale a opção correta em relação aos recursos em geral no âmbito do direito processual penal, tá? Primeira assertiva diz assim: no caso de concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, ainda que fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Assertiva errada, porque no caso de concurso de agentes, pessoal, a decisão do recurso interposto, recurso interposto por um dos réus, tá? Um dos réus, se for fundado em motivos que não sejam pessoais, aproveitará aos outros. Ora, a questão é lógica, porque ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, né?
Só vai se aproveitar o recurso interposto por um dos réus aos demais litisconsortes se o motivo for comum a todos. Se o recurso for comum a todos, né? Se o conteúdo do recurso é fundado num interesse exclusivamente pessoal daquele réu que interpôs o recurso, obviamente que não vai aproveitar aos demais. Fechou? Vem aqui comigo, vamos para a assertiva B de bola. A B de bola diz assim: é cabível a interposição de recurso em sentido estrito da decisão que concluir pela competência do juiz. Está errado. Está errado, porque cabe recurso em sentido estrito, o recurso em sentido estrito, da decisão de incompetência do juízo. De incompetência do juízo, e não de competência. É de incompetência do juízo. Aliás, deixa eu colocar, ficar menor aqui, aliás, da decisão de competência, nem cabe recurso, tá? Nem cabe recurso. Então, vem aqui comigo, vamos para a próxima assertiva, C de casa. Contra a decisão do primeiro grau que denegar a apelação, caberá recurso em sentido estrito. Opa! Assertiva correta, porque, na verdade, da decisão sobre a apelação, da decisão em relação à apelação, que denega a apelação, ou que julga deserta a apelação interposta, ou seja, as custas, né, as despesas não foram pagas, tá? Então, nesse caso, cabe rece. Então, da decisão que denega a apelação ou a julga deserta, cabe recurso em sentido estrito, daí a assertiva está correta. Desde dado, quando cabível a apelação, poderá ser usado o recurso em sentido estrito, desde que esse recurso aumente de parte da decisão. Claro que não, pessoal. Ora, da sentença cabe apelação. Cabe apelação. Então, quando cabível a apelação, ou seja, da sentença, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que você recorra só de parte da decisão, né? Então, se você vai recorrer apenas de parte daquela sentença do juiz, cabe a apelação. Fechou? Vem aqui comigo. Vamos para a próxima questão. A questão, ou melhor dizendo, deixa eu ver aqui, tem um item E aqui, né? Que eu ia saltando. O item E que diz assim: o recurso cabível da decisão que resolve questão incidental acerca da restituição de coisa apreendida é o recurso em sentido estrito. E a assertiva aqui, pessoal, ela está errada, tá? Está errada porque é o seguinte, na verdade, o código ele não diz que o recurso cabível nessa situação aqui é o recurso em sentido estrito. Ele não diz isso. Mas ele diz que cabe apelação no prazo de 5 dias das decisões definitivas ou com força de definitivo, que é o caso aqui da questão. Daí, caber apelação e não recurso em sentido estrito. Fechou? Vem comigo, vamos para a próxima questão, a questão de número 56. Questão número 56 fala do seguinte, em relação à cadeia de custódia. Cadeia de custódia também é um tema interessante para a prova, né? Assinar a opção correta. Item A é do órgão estatal e não do agente público a responsabilidade pela preservação de elementos de potencial interesse para a produção da prova pericial, ainda que o próprio agente o tenha reconhecido como tal. Não é do órgão estatal, é realmente do agente público essa responsabilidade. Daí o erro da assertiva, tá? B de bola. Descarte é o procedimento referente à liberação
do vestígio, opa, até aqui, ó, tudo certo, né? E depende, em qualquer caso, tá? De autorização judicial específica. Não, pessoal, não. Isso é que está errado, depende, em qualquer caso, tá? De autorização judicial específica, porque, na verdade, só depende de autorização judicial quando for pertinente. Pertinente. Então, descarte é o procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando, obviamente, a legislação vigente, e, quando pertinente, mediante autorização judicial, tá? Ótimo. Vem aqui comigo, você de casa, a coleta dos vestígios deverá ser realizada obrigatoriamente por perito oficial. Já está errado, não é obrigatoriamente, é preferencialmente, para não engessar aqui a questão da coleta dos vestígios. Preferencialmente, tá? Já está errado aqui. Vamos para a assertiva D. É permitida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de vestígios dos locais do crime? Claro que não, absurdo o cara marcar isso aqui como correto, né? É óbvio que não é permitida, é proibida. Proibida. Ora, óbvio que na cadeia de custódia, pessoal, nós temos, em primeiro lugar, o isolamento e o resguardo ali do corpo de delito, tá? Então, tudo deve ser preservado ao máximo para que, obviamente, os elementos de prova e as próprias provas sejam conservados ali ao máximo, né? E tudo tem que ser devidamente cadastrado, tá? Então, tem que ser realmente conservada aquela área. Não pode ser permitida a entrada de pessoas ao léu, né? Então, vem aqui comigo, vamos para o item E. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e também deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Óbvio que isso aqui está correto para identificação de quem teve contato ali com a cena do crime. Beleza? Ótimo. Vamos para a questão 57. Questão 57 diz o seguinte: acerca do processo comum do CPP, no que se refere aos processos da competência do Tribunal do Júri, o pedido de desaforamento do julgamento de crime doloso contra a vida se justifica caso, em primeiro lugar, não haja juiz titular na comarca. Errado, pessoal. Errado por quê? Porque o juiz substituto também pode presidir o Tribunal do Júri. Pode presidir o Tribunal do Júri. Aliás, se você, meu querido aluno, minha querida aluna, não sabe o que é desaforamento, o desaforamento é o deslocamento do Tribunal do Júri, como vocês sabem, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, é o deslocamento do Tribunal do Júri competente originalmente, que é o local, como a gente veio, onde a infração se consumou, para um outro foro competente, em virtude de algumas situações. Agora, o fato de não existir juiz titular na comarca não é um desses fatores que levam ao desaforamento, tá? Então, vamos lá. Desaforamento, o nome já indica, que é a saída do foro originário, beleza? Então, vem aqui comigo, B de bola. A segurança pessoal da vítima esteja comprometida. Está errado, porque o desaforamento não é para proteger a vítima, é para proteger o acusado. Tá? Então, é segurança pessoal do acusado. Como assim do acusado, professor? Imagine, eu soube de um caso, né, dentro da minha carreira, aí, dentro do Poder Judiciário, de um rapaz, filho de um homem muito abastado numa cidade do interior aqui do estado do Ceará, que ele estuprou uma menina com 8 anos de idade. E aí foi uma revolução nessa cidade. As pessoas tentaram, obviamente ele foi preso em flagrante, as pessoas tentaram invadir o cárcere, né, da delegacia da cidade para linchar essa pessoa e fazer justiça com as suas próprias mãos.
Os policiais conseguiram fazer ali uma barreira de proteção e, nesse caso, foi pleiteado desaforamento para a capital do estado. Foi deferido, né? Deferido esse pedido e ele veio ser julgado em outra cidade para proteger a sua própria vida e integridade física. Fechou? Vem aqui comigo. Vamos para o item C. Haja suspeição do juiz presidente do tribunal. Ora, pessoal, em que hipótese do juiz se julgar suspeito, obviamente que vai ter do tribunal do júri. Ora, se o juiz se julga suspeito, vai ter um substituto legal. Então, isso não é caso para desaforamento. Também está errado. Item D. Haja interesse da ordem econômica? Não. Ora, nós estamos tratando de crimes dolosos contra a vida. Então, ordem econômica aqui não entra, né? E, por último, só pode ser aqui o item E, que é quando o interesse da ordem pública o reclamar. E é exatamente uma das hipóteses, né? Essa aqui é a primeira hipótese de desaforamento pelo CPP, o interesse da ordem pública reclamar. A segunda, para você ir se familiarizando, é quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, imparcialidade do júri, ou, como a gente já viu, a segurança do acusado. Segurança do acusado, tá? Daí a nossa resposta, se a resposta é de elefante. Ótimo. Vamos para a próxima questão. Questão aqui de número 58, meu povo, tá? Questão de número 58. Questão de número 58, pessoal, trata da interceptação telefônica. E ela é regulamentada por uma lei extravagante, tá? Está fora do Código de Processo Penal. Então, vem aqui, por favor, porque em relação à interceptação telefônica, nós temos a lei número 9.296 de 1996, que regulamenta a interceptação telefônica, tá? Então, você, obviamente, tem que ficar atento a essa lei, porque é uma lei muito importante para as provas de processo penal. E tem A, que é porque é uma modalidade de prova, né, muito, muito utilizada, né, no cotidiano das investigações criminais. Então, vem aqui comigo, vamos lá para o item A. Não se admite interceptação telefônica de ofício pelo juiz. Está errado. Admite-se sim, tá? Então, pode ser de ofício pelo juiz ou a requerimento, pode ser de ofício pelo juiz ou a requerimento da autoridade. Colocar assim, ó, autoridade policial ou do representante do Ministério Público, tá? Do Ministério Público. A diferença aqui é que na autoridade policial, ele só pode pleitear a interceptação telefônica na investigação criminal, durante a investigação criminal. Já o representante do MP é na investigação criminal e na instrução processual penal. Beleza? Ótimo. Vamos para Big Bola. No pedido de interceptação telefônica, a situação objeto da investigação deve ser descrita com clareza, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. Óbvio, né?
parece ser uma assertiva, né, como decorrência lógica da licitude dessa prova. Então, deve ser realmente descrito com clareza a situação objeto da investigação. Óbvio, P de bola aí é a nossa resposta. Vamos para C de casa. A gravação que não interessar à prova poderá ser inutilizada por decisão da autoridade policial. Está errado, não é da autoridade policial, é da autoridade judicial durante o inquérito, tá? Então, cuidado, é a autoridade judicial que vai inutilizar essa prova, tá? Ótimo. Vamos para D de dado. Não há qualquer possibilidade de o pedido de interceptação telefônica ser feito verbalmente. Está errado. Existe essa possibilidade de forma excepcional. É uma exceção à regra, mas existe a possibilidade. Excepcionalmente, então, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Ótimo. Daí o erro da assertiva. E a última assertiva é de elefante. O pedido de interceptação de comunicação telefônica deve conter a demonstração de que a sua realização seja necessária à apuração de infração penal, dispensando-se a indicação dos meios a serem empregados. Claro que não. Com dispensando-se nada. Com a indicação dos meios a serem empregados. Então, questão número 58, realmente resposta B de bola. Vamos para a questão 59. Questão 59 diz o seguinte: em relação às provas, acerca da prova testemunhal, assinale a opção correta. Item A. As pessoas que estejam impossibilitadas por enfermidade ou por velhice, né, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem. Óbvio, né, meu povo? Óbvio, se a pessoa é muito idosa, não pode se deslocar, óbvio que ela não vai ter a obrigatoriedade de comparecer em juízo. Ao contrário, ela deve ser ouvida, deve ser inquirida no local onde ela esteja. O mesmo acontecendo com os enfermos, né? Assertiva correta, portanto. Vamos lá para o item B de bola. Na redação do depoimento, o juiz não é obrigado a cingir-se exatamente às expressões usadas pelas testemunhas. É errado. Ele é obrigado, ele vai ter que cingir-se, limitar-se às expressões utilizadas. Então, se a testemunha ela reproduz ali algum palavrão, tem que ser inscrito ali na sua inquirição aquele palavrão, tá? Ótimo. Para dizer o mínimo aqui, tá? Volte comigo. Então, B de bola errada. Vamos para a assertiva C. O depoimento deverá ser prestado oralmente, vedando-se a testemunha qualquer tipo de consulta a apontamentos. Claro, o depoimento deve ser prestado oralmente. Até aqui está correto. Agora, permite-se, pessoal, as testemunhas utilizarem, obviamente, apontamentos para se lembrar de números, de datas, né? Então, é possível, permite-se isso na legislação. Então, desde dado, o juiz não poderá, em qualquer hipótese, ouvir outras testemunhas, além daquelas já indicadas pelas partes. Errado. O juiz, quando entender necessário, pode sim ouvir outras testemunhas, que serão as testemunhas do juízo, tá? Então, volte aqui comigo. Está errado, porque ele pode sim escutar, ouvir outras testemunhas. E o item E diz o seguinte: se ocorrer dúvida acerca da identidade da testemunha, o juiz deverá suspender a oitiva e intimar outra testemunha. Não, pessoal, está errado. O juiz procederá à investigação, à verificação pelos meios de alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Então, o que é que ele vai fazer? O juiz vai tomar o depoimento da testemunha, tomar o depoimento e se valer dos meios ao seu alcance
para sua identificação. Mas ele vai tomar o depoimento da pessoa, daquela testemunha, tá? Ótimo. Vamos para a questão número 60, que é a última questão aqui da prova, acerca das questões de processos incidentes, no que se refere à restituição de coisas apreendidas, assinale a opção correta. E tem A, é facultativa, oitiva do Ministério Público. Está errado. O Ministério Público sempre será ouvido, então é obrigatória. É obrigatória a oitiva do MP nos pedidos de restituição de coisa apreendida, tá? B de bola. Na hipótese de decretação de perdimento de obra de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se a vítima do crime não for determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Assertiva correta é uma regra que, dentre as demais, você vai ver que a mais acertada, até pela lógica. Por isso que eu digo, tem que ter uma forte base legal para passar num concurso desse. E aqui conosco você vai ter acesso. Nós vamos ter vários mecanismos para você, vários mecanismos, tá? Todos eles girando em torno das questões, mas são materiais que vão ser disponibilizados para vocês de forma diferente, que vai ter aquele condão de sempre rememorar temas relevantes para a prova e você memorizar o máximo. Então, fica ligado aí. B de bola, então, ó, correto, né? Voltemos aqui para a gente analisar o item C. As coisas apreendidas, ainda que interessem ao processo, podem ser restituídas antes mesmo do trânsito em julgado da sentença final. Não podem, pessoal. Então, veja, antes do trânsito em julgado, então vamos lá, antes do trânsito, vou colocar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Antes do trânsito em julgado da sentença final, essas coisas apreendidas, coisas apreendidas, não poderão ser restituídas. Não poderão ser restituídas. Obviamente, enquanto interessarem ao processo, né? Óbvio. Ótimo. Então, C está errada, assertiva. D de dado diz o seguinte: em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono da coisa apreendida, o juiz deverá encaminhar as partes à autoridade policial competente. Está errado, não é autoridade policial, é ao juízo civil competente. É o juiz civil que vai, obviamente, dizer quem é o verdadeiro dono da coisa, tá? É questão aí de pós-propriedade. Beleza, vamos para o item E. Coisas facilmente deterioráveis serão avaliadas e levadas ao depósito público. Não serão levadas ao depósito, mas ao leilão público. Elas vão ser o quê? Alienadas. Ora, se elas são facilmente deterioráveis, elas vão ser avaliadas e alienadas em leilão público para evitar maiores prejuízos, como você deve intuir. Beleza? Com isso, pessoal, nós terminamos mais uma análise de prova aí do TJ, dessa feita de processo penal. Eu espero que você tenha chegado até o final, e se chegou, por favor, em retribuição, deixa aí o teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se considere inscrever, nós teremos muita coisa boa por aí. E faz lá, clica no sino aí para você sempre ser avisado dos nossos vídeos, né? Compartilha com teus amigos que estão estudando para concurso e nos acompanhe na rede social. E no mais, eu quero que você perceba o seguinte:
Nós estamos, pessoal, numa praticamente véspera desses grandes concursos. O ano é agora, a tua chance é agora. Então, eu lamento muito a pessoa não chegar a sequer ver um vídeo integralmente no YouTube. Você deve aproveitar esses vídeos de sala de aula para estudar. Isso aqui é uma aula que eu estou fazendo para vocês, que os alunos aqui no curso presencial pagam para me ouvir resolver uma questão dessa. E no canal do YouTube é distribuída aqui a aula gratuitamente para todos. Então, eu lamento se a pessoa não chega nem sequer a ouvir o que eu estou falando aqui no final, porque ela não teve disciplina para estudar os comentários das questões da prova. Então, meu amigo, como é que essa pessoa quer passar num concurso disputado como será o concurso do TJ, o concurso do MP, o concurso de delegado de polícia aqui do Estado do Ceará, concursos grandes, concursos disputados. Então, tenha essa consciência. Você tem que realmente se dedicar ao máximo se você quiser chegar lá. No mais, conte comigo, espero ter ajudado com mais essa. Até a próxima, meus queridos alunos.